Boa noite a todos, nobres colegas, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Peço um pouco a compreensão de vocês, que eu fui diagnosticado com dengue no sábado, né? Mas fiz questão de estar aqui hoje, por mais que esteja com um corpo muito ruim. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 19ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, em 24 de junho de 2024. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Richard Silva Ferfogra Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 238 de 2024, recebemos do Executivo Municipal resposta ao requerimento número 9 de 2024, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogra Maguim. Recebemos com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça, de Cultura e de Finanças, o projeto de lei 18 de 2024 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 149.288,31 do orçamento vigente e da outras providências. Recebemos com parecer favorável das comissões de Justiça e de Finanças o substitutivo ao projeto de resolução 2 de 2024, de autoria de todos os vereadores, que fixa os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara do município de Caconde, Estado de São Paulo, para a legislatura 2025-2028. Recebemos com parecer favorável, em conjunto, das comissões de Justiça e de Finanças, o substitutivo ao projeto de lei do Legislativo, número 3 de 2024, 17 de junho de 2024, que fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Caconde, Estado de São Paulo, para a legislatura 2025-2028. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação os seguintes requerimentos. Requerimento 11 de 2024, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini, Sandro Aparecido Martins, Silvano Aparecido Ferreira, requerendo ao senhor prefeito informações sobre as empresas instaladas no Distrito Industrial. Recebemos também, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, requerimento 12 de 2024, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, requerendo ao senhor prefeito informações sobre transporte circular municipal. Requerimento 13 de 2024, também de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, requerendo ao senhor prefeito informações sobre as obras na Travessa Porto Alegre, Bequinho. Requerimento 14 de 2024, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o esgoto no bairro Alto da Boa Vista. Terminado o expediente. Previamente escrito no expediente, concedo a palavra ao vereador Richard Silva Ferfogra Maguim para falar sobre educação e saúde. Boa noite aos colegas, ao público presente e também ao pessoal de casa. Tinha dito semana passada que hoje faria um balanço geral, não só do semestre, mas também dos quatro anos. A gente pode já considerar, tendo em vista que hoje acaba sendo a última sessão desse semestre, né? Encerra, depois a gente vai entrar em recesso e depois já é um período eleitoral, com certeza isso modifica as tensões e as opiniões e até a própria função nossa. Então, eu acho que é sadio colocar aqui um ponto, até para a gente não esquecer de tudo que a gente passou nesse período todo. E a gente passou muita coisa nesse período todo. Eu sou testemunha dessa coisa. Bom, e também é mais no sentido de não repetir os erros, né? Eu acho que é mais nesse sentido, porque os erros servem
os erros, as decisões ruins, até os acertos servem para que a gente não repita mais isso para frente, né? A gente não pode viver nesse ciclo de erros e nunca aprende com isso. Bom, inegavelmente a gente teve problemas nesse período, uns causados pelo passado, por muitas coisas realmente que é uma herança maligna que a gente tem no município, com várias situações, com erros de gestões, outras foram provocadas por essa atual gestão. Então, a gente precisa ter a noção de separar essas coisas, mas até a herança de coisas ruins precisam colocar em pauta, porque quem recebe isso precisa resolver, não tem outra saída. Digo isso porque, quando fui eleito presidente, muitas pessoas me ligavam, antes de assumir mesmo, antes da eleição, inclusive, me ligavam falando que era uma loucura querer participar da mesa diretora da Câmara, ser presidente, tudo, porque tínhamos muitos problemas. E preocupados, falavam, não assume porque vai ter problemas, você não, sei lá, não vai dar conta. E a gente não tinha experiência, as pessoas de fora acham que a gente tem algum curso, alguma coisa, mas aqui a gente não tem, a gente foi na raça, muita coragem de querer resolver os problemas que a gente tinha aqui. E a gente conseguiu resolver os problemas que a gente tinha aqui. Então, saio muito feliz do período que a gente teve na frente na presidência e que também está tendo continuidade com o atual presidente, o senhor Danilo. Então, a gente fez um trabalho de 4 anos estruturando a casa a Câmara Municipal dentro do que precisa ser feito atualmente, dentro das legislações e tudo. Então, resultado disso, as contas de presidente foram aprovadas, as minhas, tomara que a do Danilo também seja aprovada, o que mostra que a gente tem caminhado no trilho das coisas. Abrimos a casa para o povo, essa estrutura aqui ela foi pensada para que todo mundo pudesse acessar isso na palma da mão em casa, isso é fundamental para que a população saiba o que está acontecendo aqui. Isso é uma briga da transparência, foi uma briga desde o começo que estive aqui, eu só falei disso, só mexi em papel, tive a ajuda dos colegas, da assessoria da Maiara, mas a briga fundamental era abrir de maneira ampla a Câmara, e ela foi aberta. E por que isso é importante? Porque agora até o Executivo tem que ser transparente, porque tem que discutir aqui o orçamento público, as decisões públicas, eles têm que vir aqui. E isso não era feito da maneira que é feita hoje, com essa alta qualidade que tem aqui. É obrigação fazer isso. Claro que é obrigação, mas foi feito com a gente aqui, com muita coragem e muita dificuldade que a gente tinha que fazer. Aqui fui advogado, fui presidente, fui vereador, fui conselheiro, fui de tudo aqui. Mas não tinha nada aqui na Câmara. Tinha que parar o tempo para fazer isso. Abandonei a profissão para começar a fazer aqui. Não me arrependo nem um pouco do que fiz, porque eu acho que a gente deixa aqui um legado que fica para a Câmara. Então, quando a população hoje pode acessar o salário, eu falava lá em 2020 que a gente não sabia quanto um vereador ganhava, quanto um prefeito ganhava, quanto um não sei o que ganhava, era verdade, não tinha no site da Câmara, não tinha nem site da Câmara. Hoje tem site da Câmara, tem possibilidade da população acompanhar cada indicação que os colegas vereadores fazem, tem como acompanhar a tramitação das leis que entram na casa, tem como opinar nas legislações e tudo. Teve uma enquete agora sobre o serviço público, coisa nova. Tudo que podia ser feito nesse sentido foi feito. Você está criando um problema para você mesmo? Sim. A população tem que saber, mesmo que ela não concorde com a minha opinião aqui. E isso é muito claro da minha parte. A gente tem que ter coragem de olhar para a população a decisão que você fez. Fundamentar a decisão que você fez. Pode ter certeza que esse foi o trabalho. E tem muita coisa a ser feita aqui ainda, muita coisa. Eu tenho certeza que a gente tem aqui agora uma condição para, no mínimo, 30 anos de organização. Mas tranquilo, isso é importantíssimo para a população. Então, hoje, se a população está sabendo o que está acontecendo aqui hoje, é porque consegue acessar os documentos de maneira rápida e instantânea, através das redes sociais, tudo, oficiais. Então, se tivesse que ter medo ou alguma coisa, não. Então, a gente tem que ter essa condição de olhar para o povo. Esse é um primeiro patamar. Então, assim, justifica-se, inclusive, o trabalho que a gente tem aqui. Porque é importante saber que a gente trabalha. Eu realmente trabalhei muito. Você deixa do teu tempo, você arrisca a tua vida, porque os riscos são imensos, as pressões são imensas,
e a gente teve a capacidade de querer fazer o certo, e realmente deu certo tudo. Isso eu fico muito feliz. Falo mais porque estive ao vivo, presente, defendendo a Câmara lá em São Paulo, no tribunal. E a gente conseguiu. Saímos de lá com a vitória. E mais, agora, olhando para o que aconteceu no município, além dessa questão de assumir a casa, da presidência, de organizar, e também temos a transição com a questão de vereador. A base nossa aqui, eu sempre falei em 4 anos, além da transparência dos atos públicos, do homem público, a gente tem a obrigação de fiscalizar. É essa a principal finalidade de um vereador. A principal finalidade do vereador é fiscalizar. Está lá no nosso regimento, a primeira coisa. E isso exige coragem, tempo e competência para ir atrás das informações, e coragem de falar, coragem de provocar os argumentos, porque é através disso que a gente consegue corrigir as situações do município. E é através disso que a gente consegue mostrar para a população o que está acontecendo. E é através disso que a população soube muita coisa que não se sabia. Porque todo esse sistema que foi criado permitiu à população ter acesso de muita coisa que não era falado, não era mostrado, não era documentado. Então, o legado, ele é dessa transparência e dessa coragem de fazer o básico, que é o básico bem feito, que é a função de fiscalizar. E digo mais, coloquei a minha própria vida particular em risco, porque eu respondo hoje um processo perante a OAB por conta de uma ação do prefeito. Amigos do meu lado sofreram perseguição, está aí provado em vias de processo. Então, estar aqui é realmente muito difícil. E é bom porque quando você tem uma meta, uma vontade, uma questão do homem público, ela é fantástica. A gente consegue mostrar para a população, e foi através disso, da confiança que a gente conseguiu criar com a população, os servidores, que a gente conseguiu mostrar que a comida da escola estava contaminada. Foi através dessa atuação, recentemente, inclusive, num sábado, fui fazer um recurso junto ao Ministério Público, porque o processo deve continuar, porque não apurou-se tudo, que a gente consegue saber que desse caso apenas teve uma multa de R$500. Foi através dessa situação que a gente consegue melhorar as coisas. Foi através da fiscalização que a gente conseguiu hoje ter a listagem pública dos medicamentos da cidade. Hoje mesmo uma pessoa me ligou perguntando se tinha tal remédio na farmácia. A gente primeiro consegue agora olhar se aquele remédio está na lista. Se está na lista, é a obrigação da prefeitura servir esse medicamento lá no posto de saúde. E se não tem, aí já não tem nem justificativa para o prefeito ou para o diretor de saúde. E, infelizmente, a gente conseguiu mostrar aqui que faltou remédio e faltou ação para comprar remédio. Durante vários meses. Você consegue acompanhar a compra, os editais de compra. Nunca teve uma ação da prefeitura para tentar uma alternativa que o remédio viesse mais cedo. Nada. Sempre a mesma história, a mesma desculpa, e não conseguimos superar essa coisa. Mas, no mínimo, a gente conseguiu mostrar isso para a população e tentamos, de alguma forma, cobrar essa condição. Foi através da atuação aqui que a gente conseguiu comprovar que tinha remédio e eles cortaram o remédio na lista dos medicamentos. Foi através da fiscalização que a gente conseguiu tirar do papel uma lei que estava aprovada por essa casa em 2007, que era o Conselho de Cultura, que foi agora criado, através de uma ação que eu propus no Ministério Público, forçando o prefeito a fazer a nomeação dos conselheiros. E isso é tão importante que é através do conselho que hoje a gente consegue criar políticas públicas via cultura e repasse do governo federal para o município. Foi através dessa situação que a gente conseguiu a atuação e colocar o povo para debater essas situações. Foi através dessa atuação que a gente conseguiu mostrar a infâmia que foi a organização do Carnaval de 2023, da onde ele gastou um absurdo de dinheiro e deixou o povo na chuva e no sereno, tendo que pagar, inclusive, por um carnaval que ele tinha terceirizado, e ele ainda bancou o negócio e deixou o povo trabalhar. Foi através dessa atuação que a gente conseguiu comprovar que o prefeito mentiu para a população que não tinha repasse de dinheiro, que a arrecadação caiu.
Os dados hoje são públicos, basta você querer organizar e mostrar para a população, encarar os argumentos que são trazidos pela parte contrária. E mais, foi através dessa atuação que eu me coloquei na ponta de lança aqui, podendo ser contraditado, ou seja, contrariado por quem é que seja, porque é isso que é a vida pública, é o diálogo, é a contradição. Nunca alguém do Executivo teve a razão de vir aqui falar que eu estava mentindo. Foi através dessa situação que a gente conseguiu mostrar que ele sabia desde fevereiro, o prefeito e a sua administração, desde fevereiro de 2021, que haveria o bloqueio das contas da prefeitura, mas esperou, não sei qual é a razão, até o ano seguinte para acontecer o negócio. Havia condições para que não houvesse aquela paralisação e aquela politização em cima da paralisação. Agora, evidentemente, o erro estava ali posto e o erro não é dele. De quem fez e deve pagar por isso. Inclusive, foi a atuação da presidência para cobrar dele que fizesse a fiscalização, a sindicância, que culminou hoje na ação civil pública contra os gestores passados que deixaram essa herança maldita. Foi através dessa Câmara que a gente conseguiu participar de várias reuniões com os professores por uma condição que precisava do plano de carreira dos servidores públicos, que eles foram enganados novamente, e o prefeito gastou mais, se eu não me engano, R$70 mil, contratou uma empresa, fez o plano, usou dos servidores do bom senso, ele não encaminhou para casa. Ele não teve coragem de mandar embora os comissionados, mesmo tendo uma ação civil pública, desde 2021, e com decisão em acorde julgado no 2º grau, mandando, ordenando, para que fizesse a reforma administrativa e mandasse embora, se eu não me engano, mais de 40 comissionados. O que ele fez? Manteve a mesma estrutura falida de todas as administrações. Não só manteve, como ele usou dela. E os servidores foram enganados. E eu participei das reuniões. De novo, os professores enganados. A gente aqui, na Câmara, e eu cobrando aqui, a gente normalizou a falta de professor de educação física em escola. E parece, como eu sempre disse, que as decisões do governo, do prefeito e dos seus diretores não podem ser contestadas, que nunca erraram. Foi através da atuação aqui que a gente conseguiu mostrar o quanto e o quão ruim foi a administração do projeto do esporte. O dinheiro que foi gasto não foi, de fato, ampliado e utilizado pelas pessoas. Se a gente não tiver essa condição, essa maturidade de querer mostrar e querer conversar, o que adianta isso? Adianta muita coisa. Foi através da atuação que a gente conseguiu o plano diretor que está para sair na cidade. Então, assim, eu acredito que a luta favorece. Hoje vai ser votado daqui a pouco uma lei de minha autoria que força a prefeitura, qualquer prefeito, no sistema dos sites e tal, transparência em obra pública. O povo tem que saber a minúcia dos documentos e quanto vai ser gasto em cada obra, se o dinheiro é municipal, se é estadual, se é federal. É mais do que necessário. Evidentemente, por ser uma pessoa e ter os limites, os problemas, a gente não vai conseguir falar e fazer tudo. Isso não tem como. Até porque todas essas coisas que eu falei, elas levaram tempo para você buscar a informação, confirmar a informação e ter coragem de falar e continuar trabalhando em cima delas. Foi através da atuação que a gente conseguiu ajudar a fechar aquela vergonha que era o lixão na porta da cidade. Não existe nenhuma política ambiental no município. É uma mentira quando eles fazem a postagem. Tanto é mentira que fizeram aquela bagunça na frente do lado da Cochupé, de onde as pessoas caminham. Enfim, estou dizendo tudo isso e me coloco à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, sempre coloquei à disposição, inclusive, para participar das reuniões, para a gente tentar mostrar as soluções, porque não só de reclamar a gente fez, mas a gente mostrou os caminhos que poderiam ser feitos, tanto que foi assim que algumas coisas avançaram nesse município. E eu fico não satisfeito, porque eu não consegui ajudar em tudo, mas fico orgulhoso da participação que a gente teve aqui enquanto vereador. E é com base nisso que a gente precisa fazer o saldo do que foi esse período todo. Eu acho que foi um saldo negativo, a gente parou. A política de turismo é um fracasso. Agora, com o novo diretor, que é uma pessoa muito séria, muito compreendida, as coisas estão começando a se organizar, mas tarde, infelizmente.
Enfim, no balanço geral, são 4 anos ruins. E não cabe, na minha consciência, capacidade de ponderar as coisas, a herança passada. Tanto é que não cabe, porque ele teve na chance na mão dele, o prefeito, de resolver esse problema da herança negativa, estancar o problema dos precatórios com a reformulação administrativa. Se ele quisesse dar a resposta do passado, da última administração, ele podia ter feito a reforma administrativa. Mas não fez. Economizaria muito dinheiro da população. E eu não estou falando politicagem aqui, porque a questão do comissionada ela é uma questão legal, inconstitucional da forma que é feita na prefeitura hoje, e caríssima. E ela é feita para os amigos, todo mundo sabe disso. Então, se você é diferente do passado, então faça diferente do passado. Não fez. Os comissionados estão aí, e os professores, os servidores, estão se ferrando. Não ganham o reajuste que precisa ser ganhado, os direitos que precisam ser ganhados. Então, os debates, quando eu venho propor, eles estão postos dentro desses valores e dessas decisões. Você vem falar depois, é fácil falar depois que acontece a coisa. Muito pelo contrário. Eu já sofri pedrada aqui ao vivo várias vezes por tentar mostrar em loco o negócio. É inadmissível a política de educação que acontece na cidade. Os números do Tribunal de Contas mostram a vergonha que é. Caímos na pontuação. Agora, qual é a solução para esse tipo de coisa? Um primeiro ponto era necessariamente a reforma administrativa, como foi feita nessa casa, e nessa casa vai ter concurso. Então, é esses pontos que precisam ser colocados, e não adianta querer falar que é o contrário. A gente suportou tantas coisas aqui no município, que não dá para aceitar e tentar amenizar as situações. E olha que eu fiz muito, e é muito pouco perto das coisas que precisavam ser feitas. Mas é esse balanço geral que eu me coloco, e espero que a gente não repita o erro de cair nessa condição do silêncio, porque o silêncio ele é ensurdecedor, e a gente precisa conviver na vida pública com crítica, inclusive as minhas falas, os meus posicionamentos. Então, é com esse recado que eu deixo que a gente consiga ter a sanidade de recuperar boas decisões e atacar a causa dos problemas, como era a questão da reforma administrativa da prefeitura. Concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Presidente, palavra concedida. O microfone, Maguinho, mais perto. Desculpa, estava desligado. Obrigado, presidente. A gente tem um projeto na casa que é importante, trata sobre uma organização nova de cobranças, execuções fiscais e tal. Devido à seriedade do problema e do projeto, a gente precisa ter um tempo maior para finalizar, tirar as dúvidas. Então, a gente vai ter que marcar uma reunião junto com o executivo, no jurídico, para acertar as pontas, né, do projeto. Mas é um projeto importante, uma questão bem legal no sentido de lei, né, e resolve, em partes, um problema que a gente tem crônico na cidade, que é a questão do endividamento das pessoas por conta dos IPTU e das execuções fiscais. E é uma determinação da Justiça. Só que temos algumas dúvidas e, como presidente, acho que a gente precisa esgotar essas dúvidas para que a gente faça o projeto correto, porque ele vai ter um impacto econômico e tal. Então, a gente tem essa informação, que a gente não tem como falar o dia da reunião, porque a gente vai tentar marcar o quanto antes com o jurídico. Tá? De projetos, eu acho que era esse que estava com nós, né? Esse não é? Isso, né? Então, é isso. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Como presidente da Comissão de Finanças, na última quarta-feira a gente teve a audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e hoje o projeto de lei já vai para a votação. Agradeço a atenção. Obrigado. Palavra concedida. A Comissão de Obras vai se reunir no final da sessão. Obrigado. Palavra concedida. A Comissão de Saúde não tem matéria. Obrigado. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito agora ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para a verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Isabela Flamínio de Paiva. Presente.
Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza, presente. Richard Silva Ferfor Gramaguin. Presente. Sandro Aparecido Martins. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos em única discussão e votação o projeto de lei 10 de 2024 do Executivo, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025. Como bem dito pela vereadora, presidente da Comissão de Finanças, na última quarta-feira, dia 19 de junho, foi realizada audiência pública para apresentação e discussão do referido projeto, que recebeu o parecer favorável da Comissão de Finanças. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, encaminhamos para apreciação e deliberação desta Casa o projeto de lei referente a diretrizes orçamentárias para 2025, em atendimento ao artigo 165 da Constituição Federal. A LDO é um instrumento de conexão entre o plano plurianual e o orçamento anual. Tem a função de estabelecer a ligação entre o curto prazo, lei orçamentária, e o longo prazo, PPA 2022-2025. A LDO orienta a elaboração da LOA, fixa as metas e prioridades da administração pública, dispõe sobre alterações na legislação, estabelece metas fiscais, riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas. A LDO é apresentada com as metas de receita, despesa, resultado primário e resultado nominal, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, como também a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Demonstram a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, sendo que é vedada a aplicação de receita de capital derivada de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para financiamento de despesa corrente. Estabelece as renúncias de receitas e suas respectivas compensações. O conceito de despesa obrigatória de caráter continuado foi instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 17, conceituando-a como despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Os riscos fiscais são a possibilidade de ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas. De forma geral, as previsões de receita e despesa estão estimadas com base no crescimento da economia e na expectativa de inflação, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesas do município. Nesse contexto, a atual estrutura da LDO permite a sua utilização como um instrumento de gestão das finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. Ante o exposto, submeto este projeto para apreciação desta Egrégia Casa, adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal 4320/64, no que tange às regras de finanças públicas. No aguardo do entendimento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos o ensejo, renovamos o protesto de estima e consideração. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Coloco o projeto que foi lido em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, projeto de lei 018 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 149.288,31 do orçamento municipal e da outras providências. Projeto conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça, de Cultura e de Finanças. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, estamos submetendo à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que visa suplementar dotações orçamentárias discriminadas com a finalidade de ajustar as dotações até findar o exercício. O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de excesso de arrecadação para o financiamento de ações e serviços para a cultura na comunidade, sendo R$ 149.288,31 recurso da Lei Aldir Blanc. É oportuno esclarecer
que esta ocorrência se faz necessária para que possamos adequar o orçamento que sofre alterações no decorrer do exercício. No aguardo do entendimento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Coloco o projeto que foi lido em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, projeto de lei 2 de 2024 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que institui a política municipal de transparência em obras públicas, com emenda adicional. O projeto conta com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e de Obras e Serviços Públicos. Justificativa. A presente proposta de lei visa atender a uma demanda da sociedade moderna, a transparência na gestão pública, especialmente no que concerne à execução de obras públicas municipais. A necessidade de estabelecer mecanismos efetivos de transparência e controle social em obras públicas é amplamente reconhecida como um dos pilares fundamentais da boa governança e da promoção da cidadania participativa. Além disso, a proposta de lei visa resolver um problema enfrentado pelo município de Caconde no que tange ao índice de transparência medido pelo Programa Nacional de Transparência Pública vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Observou-se uma queda significativa no índice de transparência entre os anos de 2022 e 2023, passando de 73,23% para 55,41% no geral. Chama a atenção para o fato de que os piores índices foram registrados em itens de contratos, com 21,5%, e obras públicas, com 18,75%. É inegável que a execução de obras públicas, seja em infraestrutura urbana, saneamento básico, educação, saúde, entre outros setores, demanda significativos recursos financeiros e materiais que são provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos. Diante disso, é imperativo que a população tenha acesso irrestrito às informações relacionadas a esses investimentos, a fim de garantir a efetividade, a eficiência e a probidade na utilização dos recursos públicos. A ausência de transparência e prestação de contas adequada em obras públicas pode resultar em diversos problemas de governança, tais como dúvidas frequentes sobre o desperdício de recursos, atraso na conclusão de obras, suspeitas de superfaturamento, desvios de verbas e, em última instância, prejuízos para a coletividade e comprometimento da qualidade de vida dos cidadãos. Ao instituir a política municipal de transparência em obras públicas, buscamos estabelecer diretrizes claras e objetivas para a divulgação e acesso às informações relacionadas ao uso do dinheiro público em obras. A criação de um ambiente de maior transparência não apenas fortalece a confiança da população nas instituições públicas, mas também estimula uma participação mais ativa dos cidadãos na fiscalização e monitoramento das obras realizadas no município. Além disso, o projeto de lei suplementa a legislação federal e estadual no que cabe ao município e promove maior concretude ao princípio constitucional da publicidade e ao direito fundamental à informação, nos termos do que permite o artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. A norma, portanto, se insere no âmbito do princípio da publicidade administrativa, previsto no artigo 111 da Constituição Estadual. É importante ressaltar que o conteúdo normativo em questões não viola o princípio da separação e independência dos poderes, sacramentado no artigo 5º da Constituição Paulista, na medida em que se busca dar maior concretude ao princípio constitucional de transparência e ao fortalecer a relação legitimidade entre Estado e sociedade.
Portanto, fundamentados nesses princípios e na busca por uma administração pública mais ética, responsável e comprometida com o interesse público, apresentamos este projeto de lei com a convicção de que sua aprovação representará um importante avanço na promoção da transparência e no fortalecimento da democracia em nosso município. Sala de Sessões, 6 de maio de 2024, vereador Richard Silva Ferfogo Amaguim. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei 2 de 2024, com emenda adicional, considerando a jurisprudência favorável à ampliação da transparência em obras públicas e o parecer positivo da UVESP, considera-o juridicamente válido e de grande relevância para o município de Caconde, emitindo parecer favorável à sua aprovação. A proposta em análise visa garantir o acesso à informação sobre a aplicação dos recursos públicos em obras e serviços de engenharia, proporcionando aos cidadãos o acompanhamento em tempo real do andamento das obras e dos custos envolvidos. A comissão destaca a importância da iniciativa em promover a transparência na gestão pública, em especial no que se refere à execução de obras públicas. A lei em questão, além de fortalecer o controle social sobre os gastos públicos, contribui para a prevenção de irregularidades e para a promoção da eficiência e da probidade administrativa. É importante ressaltar que a jurisprudência tem se posicionado de forma favorável à ampliação da transparência em obras públicas, reconhecendo a necessidade de garantir o amplo acesso à informação e o controle social nesse âmbito. A comissão também destaca o parecer favorável da UVESP, renomada consultoria jurídica, que atesta a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, reconhecendo sua importância para a promoção da transparência e da boa governança no município de Caconde. O projeto de lei demonstra estar em conformidade com os princípios constitucionais de publicidade e da transparência, assegurando o direito fundamental à informação e ao acesso aos dados públicos, a criação de um portal único com informações detalhadas sobre as obras públicas, como proposto no projeto, é uma medida crucial para tornar a gestão pública mais transparente e aberta à participação popular. A comissão reconhece a relevância da proposta para o município de Caconde, em especial considerando o baixo índice de transparência em obras públicas, apontado na justificativa do projeto. A implementação da política municipal de transparência em obras públicas, caso a lei seja aprovada, trará benefícios concretos para a comunidade, além de fortalecer a confiança na gestão pública municipal. Emenda adicional. A Comissão de Justiça e Redação considera pertinente a inclusão de uma emenda adicional ao projeto de lei 002, que visa ampliar a acessibilidade às informações sobre as obras públicas. Propõe-se a seguinte alteração. Artigo 1º, acrescido do seguinte parágrafo. Parágrafo 4º, esta lei se aplica a todos os órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta. Artigo 6º, acrescido do seguinte parágrafo. Parágrafo único, as práticas de identificação das obras de engenharia tratadas nesta lei conterão um código de resposta rápida, QR Code, que possibilitem acesso às informações do empreendimento. Diante do exposto, considerando a jurisprudência favorável à ampliação da transparência em obras públicas, o parecer positivo da UVESP e a inclusão da emenda adicional, a Comissão de Justiça e Redação, por unanimidade, emite parecer favorável à aprovação do projeto de lei 002 de 2024, que institui a política municipal de transparência em obras públicas, considerando-o juridicamente válido, de grande relevância para o município de Caconde e alinhado com os princípios da boa governança e da democracia participativa. Sala de Sessões, 3 de junho de 2024. Richard Silva Ferfogo Amaguim, presidente. Isabela Flamínio de Paiva, vice-presidente. Edivaldo Elias Goulart, membro. Coloco as emendas em discussão. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Bom, o projeto foi criado, como foi lido na sua justificativa, ele foi criado depois de um dia que eu estava no escritório e a obra que está acontecendo do lado do escritório, que a obra é pública, tem uma placa com, né, placa indicando os valores, quem faz a obra, o tempo, o valor, e mostra que a grana é uma emenda estadual. Mais à frente, eu caminhei até o posto de saúde, que está em obra. E não tem obra até hoje. Não tem obra, não tem placa. E aí, no dia, eu falei, poxa, isso não está certo. Né?
E a população precisa saber, inclusive aquela obra era uma obra contestada, né? O pessoal estava questionando. Foi nada mais justo a gente fazer isso melhor, de que as pessoas tenham condição, e fácil condição, né? De fácil acesso, de saber o projeto, de saber o valor, de saber o dinheiro, se é dinheiro municipal, se é dinheiro estadual, se é dinheiro federal, o período, se teve aditivo na obra pública, se não teve aditivo. É fundamental saber disso, porque a gente tem uma obra da educação parada desde o primeiro ano de mandato, se eu não me engano. Ela custou muito dinheiro, ela foi pausada por muito tempo, a gente está pagando aluguel para uma sede adaptada e vai voltar agora a ser licitada com outro valor adicionado a essa obra. E a gente não teve resposta pública sobre isso. Tive um requerimento mal respondido. E por que, então, a gente não melhora essa situação e deixa isso claro para todo mundo acessar? Aí cada um chega a uma conclusão, porque tem ali o acompanhamento da obra, né? Em outros lugares isso já acontece há muito tempo. Você consegue saber cada parecer do engenheiro, cada parecer de qualquer área que for envolvida. E, principalmente, como eu já disse muitas vezes, está na justificativa, essa administração ela piorou até a transparência. A transparência da prefeitura era de 77%, se eu não me engano, que estava ali. Foi para 50% e alguma coisa, 54%. Ela caiu. E obra pública e contrato é um das mais baixos índices, quase não existe, é coisa mínima, um percentual de 20%. Ou seja, os contratos maiores, os mais sérios, né, que são as questões de obras, a prefeitura, de acordo com o Tribunal de Contas, ela não é transparente. E tem outros problemas ali, nesse mesmo dado, que a gente precisa trabalhar também e melhorar essa transparência. 2 pontos que eu já vou antecipar. Diária da prefeitura, de viagem, e a educação. Se você entrar lá, a educação está zero com transparência. Mas esse projeto ele foi proposto nesse sentido de melhorar a questão da fiscalização, facilita o nosso trabalho também, para continuar fiscalizando, porque o site atual hoje da prefeitura é difícil acompanhar, eu já critico isso há muito tempo. Então, vai facilitar o acesso nosso, né? Eu que gosto de ficar fuçando nas coisas, vai me facilitar o serviço. Porque hoje os documentos são todos lá nos departamentos, tudo. A gente tem uma super burocracia para pegar, porque você não consegue ver tudo na hora, né? Você tem que ter tempo, tudo. Então, é isso. Corrige situações. E ainda na emenda que vai ser votada, ela tem uma melhoria, porque foi até uma própria população que comentou no vídeo que eu tinha publicado, falou, por que você não coloca uma emenda para que a pessoa possa ter acesso via QR Code, né? Vai ter a placa, tudo, você clica lá e já encaminha para o site. Porra, muito boa. Então, conta, inclusive, com uma participação da população nessa coisa. E, principalmente, o ponto central desse projeto, que a população me ajude, inclusive, e os colegas, esse projeto pode ser proposto pela Câmara. Ele já teve pareceres da UVESP, a gente consegue pesquisar na jurisprudência, que esse é um projeto que pode ser proposto pela Câmara, porque ele está mexendo e melhorando a transparência, a publicidade, que é um princípio constitucional. A gente não está mexendo nas atribuições do prefeito, só que a gente está obrigando a ele a ser mais transparente. Isso a gente pode fazer, tem uma diferença grande. Então, esse projeto ele precisa ser aprovado, e, além de ser aprovado, ele precisa ser sancionado pelo prefeito. Porque, se alguém questionar da legalidade, ele é legal. Está ali na justificativa e nos fundamentos. Então, é essa a justificativa do projeto. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovada a emenda por unanimidade. Agora coloco o projeto já com a emenda inserida em discussão. Coloco o projeto já com a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o projeto por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 003 de 2024, que fixe os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Caconde, Estado de São Paulo, para a legislatura 2025-2028.
substitutivo, de autoria de todos os vereadores. Justificativa. O presente substitutivo ao projeto de fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Caconde tem por objetivo atingir a um percentual que consiga remunerar adequadamente, inclusive para exigir um trabalho com exclusividade e dedicação. É certo que o último reajuste ocorreu em janeiro de 2016, e de lá para cá nenhum reajuste foi feito. Nesse período, janeiro de 16 a janeiro de 24, o reajuste INPC e IBGE foi de 50%, o que elevaria o subsídio para R$ 17.025,96. Desprezando o período de janeiro de 2016 a janeiro de 2020 e calculando apenas o período de janeiro de 2020 a janeiro de 2024, 4 anos, o índice oficial para reajuste é de 27,61%. Nesse mesmo período, o reajuste dos servidores municipais ficou em 34,26%, superior ao índice de inflação. O valor que for fixado para o prefeito, vice-prefeito e vereadores entrará em vigor somente em 1º de janeiro de 2025 e vigorará, sem nenhum outro aumento, até 31 de 12 de 2028. Somos de opinião que os servidores municipais devem ser bem remunerados. Entretanto, não temos autonomia legal para apresentar projetos que reajustem o salário deles, sendo isso de exclusiva competência do prefeito, cabendo a nós somente a análise e aprovação. Se o subsídio não for reajustado, vai chegar um momento em que os salários de muitos vereadores, muitos servidores, não poderão ser reajustados para não ultrapassar o subsídio do prefeito, dificultando o aumento de salário deles. Acrescente-se ainda que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sinalizou que a Câmara Municipal tem por obrigação atualizar os subsídios de 4 em 4 anos e que o valor proposto está bem inferior à média das cidades da região, que são iguais ou menores que Caconde. Ademais, o valor proposto corresponde ao valor bruto, que, descontado o imposto de renda e INSS, é reduzido em mais ou menos 30%. Assim que, considerando todos os fatores acima, apresentamos o presente substitutivo, fixando o reajuste em 23%, o que eleva o subsídio de R$ 11.348 para R$ 13.958, o que não repõe a inflação no período de 2016 a 2024, ficando pela metade. Sala das sessões, em 24 de junho de 2024, assinado por todos os vereadores. Coloco o projeto substitutivo em discussão. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Bom, vamos... Eu que falei de transparência a sessão inteira, farei a vez, né, porque já disse no expediente que as decisões têm que ser claras e elas precisam ser confrontadas, ainda que contrariadas e, enfim, as consequências delas. Eu publiquei, na semana passada, uma minha manifestação a respeito do projeto que tinha sido dado entrada. Fui muito claro no que eu disse. E vou repetir aqui o que eu já disse no vídeo e havia dito aos colegas. Então, nada de surpresa, mas registro aqui em plenário para ser, de novo, honesto, transparente com as minhas decisões e sem recuar no sentido de mostrar o que eu penso. Eu tenho certeza que a população ela tem que realmente ficar sabendo, ela tem que opinar, ela tem que cobrar e provavelmente ela está, provavelmente não, a certeza de estar insatisfeita é por conta do péssimo momento e péssimo governo que a gente teve. Isso não tem dúvida. Essa pressão aumenta por conta disso, não tenha dúvida disso, né? Com a questão da falta de medicamento, a questão da merenda, tudo que eu já disse mais cedo influencia nesse momento e, por isso, é justificável a cobrança de todo mundo. Então, é bem por aí que tem que seguir. Agora, eu tinha feito na segunda, já tinha manifestado, inclusive, aos colegas e a todo mundo que estava aqui, que eu era determinantemente contra aos valores propostos, porque eram realmente exorbitantes e não tinha nenhuma fundamentação para existirem. Nesse momento específico, nenhum comparativo com região serve de base para a gente propor aqui, porque realmente era fora da curva dentro do que a gente tem como orçamento, como a gente tem
aqui na cidade. No entanto, fui muito claro em dizer que era um debate que precisava ser tido. Isso está claro no vídeo. Então, eu não me recusei à conversa. E não podem me acusar, em nenhum momento, de dois posicionamentos. É um posicionamento único. Tenho responsabilidade com isso. No entanto, o posicionamento anterior, o projeto original, eu já disse aos colegas, e esse impacto tem que ser mostrado, ele geraria um impacto de 1 milhão de diferença em 4 anos. É algo realmente fora de questão de conversa. Ao mesmo tempo, esse problema que foi apontado pelo tribunal já vinha apontado nas contas de presidência, deve ter sido apontado aqui nas contas também, se eu não me engano, e é realmente impeditivo de direitos trabalhistas aqui dos servidores públicos. A população tem que saber que o teto do município de pagamento dos servidores, ele é o teto do prefeito. Gostem ou não gostem, isso está na Constituição. Essa é uma questão muito técnica que precisa ser explicada para a população. E outra, a gente tem uma condição na cidade que é uma condição de, historicamente, as câmaras e os municípios todos faziam esse tipo de coisa, reajuste e tal, anualmente, que é ilegal, constitucionalmente falando. Hoje, juridicamente falando, isso não é correto. A Constituição permite fazer isso de 4 em 4 anos, sempre mirando para frente. Então, a Câmara está dentro do que a lei permite, dentro de uma razoabilidade agora que destrava os direitos trabalhistas dos servidores do município, que precisariam chegar nesse ponto, pois a consequência disso são ações na justiça, inclusive, cobrando esses valores que ficam emperrados por conta do teto do prefeito. E fora um monte de outras questões que isso implica. E no principal dos pontos, e aí me coloco no jogo, e a população que tenha a opinião que quiser ter, e tem que ter mesmo, principalmente a minha parte, eu estou adiantando, inclusive, a minha fala do próximo projeto, tá? Eu vou colocar tudo numa coisa só. Para as pessoas que entram no cargo público, muitas delas largam mão de algumas coisas. E a gente precisa ter essa consciência e ter essa coragem de falar. Quem quer trabalhar, trabalha. E não falta trabalho. É de segunda a segunda, se você quiser fazer. Se você quiser pesquisar, se você quiser propor, se quiser fazer o que for. É trabalho. E eu não teria a responsabilidade de chegar aqui e criminalizar a questão política. E o cargo e agente público. Isso eu nunca vou fazer. Eu fui honesto com os colegas de falar que o que eles estavam propondo era um absurdo. E os números apontam para isso. E, portanto, me manifestei, porque eu já tinha me manifestado. E faria isso aqui na sessão com tranquilidade. E trouxe o debate para a gente conversar. E todo esse número que está colocado foi feito de uma maneira que preserva todos os direitos que foram congelados durante a pandemia, tudo que foi feito de errado para o passado, a gente estaca uma ferida e já olha para frente. E essas correções, na próxima, quem estiver aqui, que tome as suas decisões. Então, no fundo, a gente chegou no meio termo entre o que era possível dentro do município, o que era legal e dever de responsabilidade frente aos órgãos públicos, já estavam cobrando essa reestruturação, porque tem reflexo em coisas trabalhistas, e a gente chega numa meia coisa, só que para a gente valorizar no sentido do trabalho. Na minha questão, sofro, inclusive, com a questão de implicações no trabalho, enquanto advogado, que tem que abrir mão de um monte de coisa, porque eu não posso atuar em um monte de processos por conta disso. E faço por onde, né, estudo, me aplico, faço as questões que precisam fazer aqui, os embates, a transparência de estar aqui à frente da população, enfim. Então, para ser honesto com todas as partes, o projeto atual, até para antecipar, ele vai impactar em R$400 mil em 4 anos. Significa R$8 mil por mês, considerando o projeto de vereador e de prefeito. R$8 mil por mês, significa. A gente saiu de um projeto que sairia R$20 mil por mês
em 4 anos significaria 1 milhão para um projeto de 400 mil em 4 anos, que dá impacto de R$ 8.000 por mês nos cofres, que dá dentro, inclusive, do orçamento público da cidade. Então, não criminalizo a política, não tenho esse pavor, porque me porto como um homem transparente, público, toda essa criação foi feita para isso, e a gente continua tendo uma questão média do que a cidade permite nesse momento. Portanto, fui fervorosamente contra o primeiro projeto, que, de fato, era um absurdo. Mais alguém? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o substitutivo ao projeto de resolução 2 de 2024, que fixa o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara do município de Caconde para a legislatura 2025-2028. Projeto substitutivo de autoria de todos os vereadores. Justificativa. O presente substitutivo ao projeto de fixação do subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara do município de Caconde tem por objetivo atingir um percentual que consiga remunerar adequadamente os edis. É certo que o último reajuste ocorreu em janeiro de 2016 e de lá para cá nenhum reajuste foi feito. Nesse período, janeiro de 2026 a janeiro de 2024, o reajuste INPC e IBGE foi de 50,02%. Desprezando o período de janeiro de 2016 a janeiro de 2020 e calculado apenas o período de janeiro de 2020 a janeiro de 2024, 4 anos, o índice oficial para reajuste é de 27,61%. Nesse mesmo período, os reajustes dos servidores municipais ficaram em 34,26%, superior ao índice de inflação. O valor que for fixado para os vereadores entrará em vigor somente em 1 de 1 de 2025 e vigorará sem nenhum outro aumento até 31 de 12 de 2028. Somos de opinião que os servidores municipais devem ser bem remunerados, entretanto, não temos autonomia legal para apresentar projetos que reajustem o salário deles, sendo isso de exclusiva competência do prefeito, cabendo a nós somente a análise e aprovação. Acrescente-se ainda que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sinalizou que a Câmara Municipal tem por obrigação atualizar os subsídios de 4 em 4 anos e que o valor proposto está bem inferior à média das cidades da região, que são iguais ou menores que Caconde. Ademais, o valor proposto corresponde ao valor bruto, que, descontado em imposto de renda e INSS, é reduzido em mais ou menos 30%. Assim, considerando todos os fatores acima, apresentamos o presente substitutivo, fixando o reajuste em 23%, o qual não repõe a inflação do período de 2016 a 2024, ficando pela metade. Sala de sessões, 24 de junho de 2024, projeto assinado por todos os vereadores. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, requerimento 11 de 2024, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini, Sandra Aparecido Martins, Silvana Aparecido Ferreira, requerendo ao senhor prefeito informações sobre as empresas instaladas no Distrito Industrial. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o requerimento por unanimidade. Requerimento 12 de 2024, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, requerendo ao senhor prefeito informações sobre transporte circular municipal. Coloco o requerimento em discussão. Senhor presidente, peço palavras. Palavra concedida. Boa noite a todos. Boa noite. Esse requerimento aí eu fiz porque... deixa eu dar... Vencedora da licitação, Da licitação, né? Isso. Transporte circular. Então, como foi promessa de campanha, então a gente... O pessoal ficou todo naquela expectativa, né, que ia ser realizado esse sonho, né, de todos os cacondenses, da circular
na cidade, e a gente tinha feito indicações, eu, a Isabela, outros vereadores, e, na verdade, a gente foi chamado lá no gabinete, a gente conversamos lá com eles, e foi dito para nós que a circular ia já funcionar esse ano, já está rodando na cidade, até o mês de março, né? Até eu falei, a gente pode publicar, tudo bem, pode. Aí a gente publicou, foi publicado lá, e depois nada, chegou o período que eles falaram para nós e nada, e veio passando o tempo, até agora nada. Aí a gente é cobrado nas ruas, nas redes sociais, né, pelas pessoas, e então a gente quer saber do prefeito realmente, né, porque ele disse para nós que tinha sido feita uma licitação, que o ônibus, que a empresa já tinha ganho, né, essa licitação, e logo ia estar transportando o pessoal, né, mas depois nada, até agora nada. E a gente é muito cobrado na rua, né, e para a gente fica chato isso aí, sabe? A gente ficou mentiroso para as pessoas. Então a gente quer a informação dele, se realmente vai ter, se ela vai funcionar esse ano ou não, né, ou se não vai ter, por que às vezes se a empresa ganhou, por que ela não tá até hoje rodando na cidade, né? Então a cobrança é muito grande. Então era isso. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão à votação, projeto de lei, o requerimento 13 de 2024, de autoria do vereador Márcio Donizete Souza, requerendo ao senhor prefeito informações sobre as obras na Travessa Porto Alegre, Bequinho. Coloco o requerimento que foi lido em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Também é outro projeto e também é outro requerimento que eu fiz aí a respeito dessa Travessa Porto Alegre ali, porque foi cobrado por todos os vereadores, né? E também, pelo que a gente sabe, tinha vindo uma verba, eu não sei até agora o que foi feito, né? Era para essa obra ter começado ali bem no começo aqui perto do Campo do União, né? E eu não sei o valor real que tinha vindo essa verba e por que até agora essa obra não começou. E as pessoas ficam cobrando, a gente fica sem saber o que fazer. Moradores ali, proprietários, né, ligam para a gente para perguntar, né? E a gente esteve no gabinete junto com eles nessa reunião. E disse que tinha vindo R$600 mil para o começo ali, né, que ia começar aqui perto do Campo do União, essa obra. E até agora nada também. Eu comentei com o proprietário lá, e ele está cobrando até hoje sobre isso. Então, espero que o prefeito dê uma atenção para nós, né, para a gente poder passar isso para a população. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação o requerimento 14 de 2024, de autoria do vereador Sandro Aparecido Martins, requerendo ao senhor prefeito informações sobre esgoto no bairro Alto da Boa Vista. Coloco o requerimento que foi lido em discussão. Palavra concedida. Sei o que está acontecendo lá, então a gente está pedindo para a prefeitura que tome as devidas providências, porque é uma questão de saúde pública, o mau cheiro está insuportável, tem muitas crianças, então tomara que seja resolvido o mais breve possível. Obrigado. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Tendo em vista que... Nossa, tá... Fechar a porta lá. Fecha a porta. Chama a polícia. Tendo em vista que hoje é a última sessão desse primeiro semestre, eu queria reiterar bem rapidinho
algumas indicações bem importantes que eu acredito que dê para os departamentos se dedicarem para fazerem. No Departamento de Saúde, aquela lei que eu fiz, Caconde sem papel, era objetivando que as pessoas conseguissem ter acesso ao IPTU pela internet, conseguissem pagar um boleto, atualizar um boleto de água. Seria, de certa forma, facilitar a vida para o cacondense de conseguir estar em dia com os seus débitos. E englobava todos os departamentos. E um departamento em especial que eu gostaria que tivesse sendo aplicado, e faço aqui, então, esse pedido, é para o Departamento de Saúde. Já passou da hora da gente ter o fichário eletrônico. Questão de facilidade, para facilitar o atendimento do paciente, para facilitar para os médicos. É muito mais simples, muito mais rápido e muito mais eficiente ter esse fichário eletrônico. Então, eu peço ao Silvano, às outras pessoas que estão nos cargos dentro do Departamento de Saúde, que se esforcem para isso, para que a gente consiga. Seria um avanço enorme. E, quem sabe, até depois conseguir, eu não sei como que seria feito isso, mas ter algo relacionado com o hospital, com o SUS, para facilitar ainda mais as pessoas que, às vezes, chegam numa emergência. É bem mais seguro para saber o que aquele paciente tem de alergia, qual medicamento que ele não pode tomar. Então, deixo esse pedido ao Departamento de Saúde. Departamento de Assistência Social, um projeto tão simples, eu já pedi tantas vezes, mas eu vou reiterar. Cordão de girassol é algo extremamente importante para que seja identificado aquelas pessoas que têm as deficiências que não são tão nítidas. Então, a gente foi viajar agora, depois do casamento, e o cara que atendeu a gente estava com o cordão de girassol. É muito legal você conseguir identificar que aquela pessoa vai ter, às vezes, alguma dificuldade na fala, e você conseguir, de certa forma... Porque, vamos falar a verdade, a gente está vivendo num momento que as pessoas estão totalmente sem paciência. Elas escutam um áudio na velocidade 2 no WhatsApp, algum vídeo interessante na internet, às vezes nem perde tempo de ver, achando que tem outras coisas mais importantes para ver. As pessoas estão querendo tudo o mais rápido possível. Quando você é atendido por uma pessoa e você identifica que ela tem alguma deficiência, você consegue, de certa forma, ter um olhar com mais empatia para entender que aquilo é importante para ela, você ter aquele momento de paciência. Então, esse cordão de girassol é extremamente importante, inclusive, para essa pessoa ser bem atendida quando ela chega numa farmácia, numa loja. Então, é algo... A gente fala de orçamento, é algo que dá para conseguir através de patrocínio e também não vai ser um valor exorbitante para o município. Então, deixo esse pedido para o Departamento de Assistência Social. Para o Departamento de Meio Ambiente, ainda mais em junho, que a gente tem o Dia do Meio Ambiente, o nobre colega Silvano sempre fala do plantio de árvores que está sendo feito. Gostaria de parabenizar o Departamento de Meio Ambiente, mas eu gostaria de pedir que fossem plantadas mais árvores aqui na cidade. Eu fiz uma indicação, e eu não vou fazer ela de novo, tá? Nos arquivos deles, está na Câmara, né? E está listado as árvores que podem ser plantadas no município que não geram problemas nem de depois quebrar a calçada, que a gente vê isso muitas vezes acontecer, nem de ficar pegando nos fios. Então, eu peço ao Departamento de Meio Ambiente que veja essa indicação, que comece esse plantio de árvores dentro da cidade. Pode ser que vai demorar muito para elas estarem grandes, mas se a gente não começar, nunca vai ter. E a questão do lixo também, que eu sempre falo, eu sei que é algo difícil de resolver, mas eu acredito que tenha solução. Então, que seja estudado algo para a gente organizar a coleta de lixo na cidade. É dia tal, dia tal. Eu vejo que tem uma pessoa que é voluntária, que ela faz o papel, às vezes, que caberia à municipalidade, de estar mostrando para a população os dias que são os dias de colocar reciclável. Eu sinto falta de saber o horário que o caminhão
passa, porque às vezes você coloca o lixo de manhãzinha e o caminhão vai passar à tarde, vai cachorro, faz bagunça. Então, vamos organizar, é algo tão... Hoje a gente tem a internet, a prefeitura tem WhatsApp de vários moradores, que ela sempre avisa, né, quando vai ter alguma suspensão de água. Vamos usar desse meio de comunicação. A gente vê a internet hoje sendo um meio de se espalhar mentiras, ofensas. Vamos usar a internet e essa tecnologia para trabalhar políticas públicas que realmente vão trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. E, para finalizar, eu queria deixar um pedido para o Departamento de Turismo, acredito que já esteja sendo feito, conhecendo o Zé Armando como conheço, o calendário de festividades, que foi uma das minhas primeiras indicações também. O turista, quando vai vir para uma cidade, ele gosta de saber o que tem em determinado fim de semana, o que tem em determinados feriados. Eu sinto que está faltando, a cidade está muito parada. Caconde já teve tanta coisa legal, Festa das Nações, Festa Junina na Praça, Festa de Verão, coisas que trazem cultura para a população. Igual na Barra teve o Festival de Viola no aniversário da cidade. Eu acho que, se fosse algo que tivesse no calendário de festividades, teria muito mais pessoas prestigiando, porque é legal também para quem está se apresentando, né? Aproveitando quando for ter a reinauguração do cinema, preparar uma exposição. A gente tem as pinturas do Edmundo Migliatti, que é cacondense. Então, buscar, tem um acervo, um arquivo no município enorme. Eu acho que falta mostrar um pouquinho da nossa história, um pouco do que Caconde tem nesses longos anos, trazer isso para a população, para os jovens, para a criançada, e para os turistas também, que vêm para a cidade. Faz pouquíssimo tempo que a gente fica falando que a gente é a maior produtora de café. E quantos anos que a gente já não é a maior produtora de café? Então, ter exposição disso, melhorar nesse assunto. E eu queria que tivesse o QR Code, que também é algo que nem gera tanto custo, nos pontos turísticos e no comércio local. Então, a pessoa chega na praça, ela vai na Casa de Suco, vai no Maguinho comer um salgado, tem um QR Code que ela consegue, nos supermercados, que ela aponta e consegue ver, para ir no Mirante, como ela faz, quais são os pontos turísticos, o que tem de legal para fazer na cidade. O turista chega, ele fica muito perdido, e a cidade aumentou muito, gente, a quantidade de turistas que estão vindo para cá. Então, é extremamente importante a gente estar, de certa forma, organizado para que ele saiba também se locomover dentro da cidade. É isso, eu desejo uma excelente semana a todos. Palavra concedida. Eu gostaria de estar agradecendo também a todos que nos ajudaram aí durante esse tempo que tivemos aí trabalhando, empenhado em buscar soluções para a nossa cidade. E estive conversando com o Cristiano, ele disse que está chegando o trator de esteira da prefeitura, que ia ser sucateado para leilão, e reformou. O trator de esteira vai vir auxiliar aí na ajuda do pessoal também da zona rural, para dar uma melhorada aí. Está vindo mais uma máquina que estava também na mesma situação, que foram reformadas e vai estar servindo a população. E também gostaria de agradecer ao Alemão, o Paulo Bianchetti, o Ossione, o Edivaldo, o Paulo Isidro, o pessoal, a todos os funcionários da prefeitura, que sempre nos atenderam nesse tempo todo aí, sempre nos ajudaram. E eu queria também falar a respeito desse aumento que foi aí, não aumento, é reajuste que foi feito. Eu acho que como todos aqui, eu trabalhei incansavelmente para buscar recursos para a nossa cidade e fui até dirigindo para a prefeitura economizar, para nós podermos buscarmos recursos para a cidade. Então, eu acho o seguinte, na minha opinião, as pessoas que saem na internet para criticar, que estão pleiteando a candidatura para o vereador, eu não vou esquecê-las, que estão falando que preciso ganhar R$900, e eu vou estar aqui para cobrá-las, que elas devolvam a diferença do salário e recebam só apenas R$900.
porque eu acho que um vice-prefeito receber R$ 1.600, um prefeito da cidade receber R$ 13.000, e eu acho, para administrar uma cidade como Caconde, eu acho que é um valor muito baixo, porque Itubi, que é menor que Caconde, vai receber R$ 15.000. Mas, como a gente fez um reajuste, pensando na própria cidade, nos funcionários, e precisa ser feito, porque senão daqui a uns dias, funcionário não vai poder ter aumento, porque o teto do prefeito vai ser tão baixo que o funcionário não vai poder ser reajustado, não vamos encontrar médico para trabalhar, já não estamos encontrando profissionais para trabalhar na cidade, devido aos baixos salários que se recebe aqui em Caconde. Então, acho que deveria ser repensado algumas críticas, né? Todas as críticas são válidas, mas desde que sejam construtivas. Eu não vi nenhum candidato até agora a apresentar nenhuma solução para problemas. Eu vi candidato criticar vereador e prefeito. Até agora eu não vi nenhum candidato ou pré-candidato a levantar uma bandeira, falar que vai ajudar a solucionar o problema ou vai buscar solução em algum lugar. Então, eu acho que aqui a gente merece respeito, porque todos aqui trabalharam durante esses 4 anos aí, que está se findando aí, em busca do melhor para Caconde. Então, eu acho assim, você que está criticando, que está falando que vereador tem que trabalhar de graça, que está aí candidato, pré-candidato, não se esqueça que está tudo gravado na rede social que você falou, até tem um próprio partido falando que o vereador deve ganhar R$ 900, e eu vou cobrar isso aí, eu vou querer que ele devolva a diferença para o município. Não é para a entidade, não, ele vai devolver para o município. Então, eu vou deixar aqui, vou deixar aqui meu apoio a todos os vereadores, porque vai valer de 2025 a 2028, se todos que passaram para trás tivessem vindo reajustando adequadamente, hoje nós não estaremos passando por isso, porque isso é lamentável você escutar nas redes sociais que você não faz nada pela cidade. É lamentável isso, porque você está aí com recursos, trouxemos aí quase 10 milhões para Caconde, quase 10 milhões. Foram em todas as áreas, buscamos, fomos lá em São Paulo, saímos de madrugada, todos nós aqui fomos buscar recurso. O tio saiu lá da Santa Quitéria, veio de madrugada, sozinho, pegou o carro aqui, foram 3 horas da manhã para São Paulo, o Divaldo, sou da Barrana, a Ivani deixou salão, a Isa deixou de advogar, todo mundo aqui lutou para melhorar a cidade. Todo mundo aqui. Então, eu sou uma pessoa muito sincera, eu acho assim, que as pessoas, para te criticar, elas têm que estar num posicionamento, para poder querer te derrubar, tem que estar num posicionamento bem melhor que você, tem que mostrar muito mais trabalho que a pessoa tenha feito muito mais coisas pela cidade do que você. Então, eu acho assim, pode criticar, pode falar o que quiser, só que eu acho que os outros que vão passar por aqui, que não aconteça isso que aconteceu no passado, deixar esquecido isso aí, porque o administrador público ele tem que receber. Eu acho que ele tem que receber para não poder meter a mão nos cofres públicos. Então, de um jeito ou de outro, tem que ser reajustado. Eu acho que foi um acordo bom que foi feito, então eu acho, fica aqui a minha... Deixar aqui, né, minha indignação aí a respeito de muita gente que... Não é muita gente, são poucas pessoas que estão nos criticando, porque quem conhece nosso trabalho não está criticando, não. Então, eu acho que... E não esquecer, né, vou deixar bem claro, não vão esquecer da turma dos R$ 900 aí, hein? Dos 900 e o que vai trabalhar de graça, hein? Não vão esquecer deles não, hein? Tá bom? Deixar bem claro aí que eu não vou esquecer deles não, eu vou vir aqui cobrar isso aí. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida?
Bom, gente, o salário ele nem vai valer, né, para esse final de mandato aí, né? Então vai ser a partir do ano que vem. E assim eu aprovei porque eu acho justo que ele tenha esse aumento, porque ficou muito tempo sem ter esse reajuste, né, gente? Então assim, eu votei porque eu achava necessário e acho que foi necessário porque tinha que ser assim. E assim, estou com a minha consciência tranquila e é isso aí, gente. E que faça bom proveito quem vier por aí o ano que vem, na próxima gestão. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Até. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite ao senhor presidente, boa noite a todos os nobres colegas, da casa, todos os funcionários dessa casa, todos. Boa noite. Boa noite, todos os munícipes. Boa noite, Barrânia, e todos os pequenos agricultores. Hoje está sendo mais uma sessão, nós vamos entrar em recesso, e eu quero falar um pouquinho, eu sei que eu tenho rapidinho para falar, 5 minutos, é isso? Primeiramente, eu vou falar sobre o plano, né? Esse reajuste que a gente teve aqui. Né? Eu votei consciente que a Conde tem que ir para frente, que a Conde não pode ficar parado. A Conde, eu sempre falei aqui várias vezes nessa casa, que a Conde tem 247 anos, está aí. Nós era comarca, olha o que nós temos hoje, nada. Sou vereador, fui vice-presidente dessa casa, junto com o presidente Richard Foga Maguim, junto com todos os nobres colegas. Eu nunca vi lugar nenhum, se teve, eu não sei, eu estou fora, e se teve, eu quero que vocês passem para mim. Nós votamos nessa casa aqui um projeto de 6,8. Não lembra isso, Richard? 6,8 para diminuir o nosso salário. 6,28? 6,28 para nós diminuir o nosso salário nessa casa. Certo? Então, nós votamos 7% para o funcionário público de reajuste. O ano passado, acho que a gente deu, não sei se é 5, ou 6 ou 7 de novo, o ano passado, para o funcionário público. Vamos pôr que fosse mais 7, são 14. O outro ano que a gente votou também, são 21 de reajuste. E nós hoje votamos 27. E isso não é para nós o salário. É para o próximo que vem vindo. Vai ter outras pessoas. Quem garante que nós vamos estar aqui? Ninguém garante. Vai vir outras pessoas novas. Vai ir para frente, gente. Você entendeu? Eu nunca vi um político falar que votou para baixar o salário. Nós votamos. Como que essa Câmara é ruim? Nós sempre corremos atrás de todos objetivos. Certo, correto? Eu nunca votei errado aqui, sempre pedi opinião para os nobres colegas que estão em testemunha. Pedimos para nós fazer reunião, nós fizemos reunião, vimos que estava errado. O erro humano, quem que não erra? Quem que é perfeito nessa terra que não erra? Eu acordo errando todo dia, toda hora. Principalmente a gente que tem família, já a gente começa errando dentro de casa. Nós votamos, acho que é o primeiro ano, né, gente? Primeiro ano, 6,28 para baixar o salário dos vereadores. Nunca vi um político baixar o salário, só nós. Certo? Então, eu votei consciente, estou consciente, esse salário que votou não é para mim. Já falei, 3 meses que eu estava aqui, não sei se continuo. Lá atrás, os primeiros 3 meses que eu entrei nessa casa, e veio falando, não sei se continuo. 9,9999 eu não continuo. Eu tenho outros objetivos, eu tenho família, que está dependendo de mim. E quem entrar nessa casa, os próximos que entrar nessa casa, que venham e façam um bom trabalho. Entendeu? É só candidatar e vir fazer melhor, né? Então, e outra coisa, quero deixar bem claro, votei consciente. Demos 6,28 repetindo, 6,28 abaixando o nosso salário, e hoje estou aí fazendo, e não é para mim, é para o próximo que vem aí. Quero agradecer todos os departamentos da agricultura, o departamento do meio ambiente, todos os chefes geral,
todos os funcionários por tudo que tem feito pela Caconde. Eu fiz o que eu pude, venho fazendo, falta 6 meses para a gente encerrar esse ciclo que nós estamos aí, para, né, se nós continua, quem vai, quem não vai, que vem outros que faça melhor do que eu tenho certeza que eu não continuo. Certo? Então, deixo meu repúdio aqui, olha, fiz o que eu pude. Mais de 9 milhões para Caconde. Ajudei todas as entidades, todas na agricultura, os pequenos agricultores, na saúde, no asilo, no lar, na PAI, para recapeamento, sinalização, 2 máquinas. Fiz o que eu pude fazer. Com a minha simplicidade, com as minhas palavras certo ou errado, eu fiz o que eu pude fazer. Está aí, obrigado, Deus abençoe, Deus ilumina, e muito obrigado os meus 367 votos. Muito obrigado. E muito obrigado àqueles que não pôde votar em mim, que teve outros compromissos. Espero, se Deus quiser, eu tenho certeza do que eu estou falando, não sei se continuo, mais uma vez. E quem estiver nessa casa aqui, que faça um bom trabalho, como disse o Richard, todos nós aí, transparência na casa, antes que ninguém sabia de nada. Hoje o munícipe não precisa sair de casa para ver o que está acontecendo aqui, né? Então, eu acho que foi muito bom. Não fico aí, tudo que eu fiz, e se puder, dentro desses 6 meses que falta para frente, vou fazer, independente de quem quer que for, vou estar aqui junto com vocês e fazer, dentro desses 6 meses, o que eu fiz até hoje. Obrigado, Deus abençoa, Deus ilumina, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus cuida de nós todos e de todo mundo. Né? Como se diz, aquele que não erra, como é que vai fazer? Então, Deus abençoe e Deus ilumina. Obrigado. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Até para complementar, né, a fala, e o colega Silvano foi bem para me lembrar. Em 2022, se eu não me engano, a gente recebeu uma ação de inconstitucionalidade provocada por uma votação equivocada, até também uma mudança de entendimento da Justiça. Que aí, como presidente na época, cheguei para os colegas e falei, pessoal, é o seguinte, a gente precisa tirar esse valor, porque a Justiça está considerando isso inconstitucional e tal. E a gente tirou 6,28, se eu não me engano. Reduzimos o salário, não é nem salário, é subsídio que fala, né? Somos agente político. Isso aconteceu, a gente ajustou a casa aos termos legais, né, como a Justiça, o Tribunal pede, isso era importante fazer, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade aqui para resolver outros problemas, porque a gente não pode ficar decidindo com base em apelos, que é importante, a gente tem que ter resolvido essa condição, mas a gente também tem que mostrar a realidade. E tem problemas assim que a gente precisava resolver. Eu acho que a gente fez em conjunto, chegamos a um consenso que eu acredito que seja razoável, e ele cumpre com todos os requisitos que a lei permite, da impessoalidade, ou seja, não é para a gente. Teve a transparência, porque tornamos muito público que está aqui. Fizemos da maneira correta, que é a anterior, e resolvemos os problemas que precisavam ser resolvidos. E eu vou dizer mais uma coisa. Eu já disse na plenário, muitas e muitas vezes, que para os colegas, às vezes um pouco mais calmo, às vezes um pouco mais enérgico, mas eu sempre disse que não tenho nenhum problema de falar que sou político. E me reconheço como tal. Não tenho vergonha disso, tenho orgulho, inclusive. Porque gosto muito da máquina pública, gosto muito da política pública, gosto muito de pensar a cidade. Passo todos os dias pensando na cidade, absolutamente todos os dias. Pensando numa solução para várias coisas. E o voto e a justificativa, tudo, está dentro do que eu fiz durante esse período todo. Acho que eu me doei demais, muito, para a cidade. Muito. E vi que, ao fazer isso, abri mão da minha vida pessoal. Uma escolha minha, evidentemente. Mas eu escolhi, e a gente conseguiu ajudar bastante coisa.
bastante coisa, mas não tudo, mas a gente conseguiu resolver o que estava no nosso alcance. Então, cada vez que a gente ia fuçando nos documentos, ia fuçando nos problemas, principalmente, em todas as medidas eram para resolver. Os colegas são testemunha, o jurídico é testemunha, lá em casa o pessoal é testemunha, os amigos são testemunha. O histórico meu, o histórico de trabalho que está registrado no site da Câmara é testemunha disso. Os resultados também são testemunha disso. E para explicar, eu acho que a gente precisa mostrar isso, porque o cálculo, o impacto, essas coisas é importante, porque provavelmente vai ser distorcido alguma coisa. Mas é claro, temos que deixar claro que a gente não teve reajuste durante esse período. A gente tirou 6%. O que a gente fez foi apenas e colocamos abaixo do que o servidor público recebeu nesse período. Em média, foi uma média de 5% desses últimos 4 anos para os próximos 4 anos. Então, ou seja, se tiver uma oscilação para baixo ou para cima da realidade do país, não vai ter, a pessoa não vai acabar recebendo isso. Enfim, e corrigimos situações que precisavam ser corrigidas. O servidor público recebeu e merece receber mais, portanto, os valores recebidos foram a 30 e tantos %, o que foi feito aqui hoje foi 23%. O cálculo de impacto, eu já falei durante a minha fala, ele é um cálculo razoável, porque as receitas do município também aumentam, as despesas aumentam, mas as receitas também, porque elas estão vinculadas à inflação. Então, o repasse do governo federal para o município também aumenta. É só pegar o orçamento, a gente consegue constatar isso. E, por fim, eu acredito que a população realmente tem que cobrar, ela tem que questionar e, muitas vezes, até se lamentar. Antes de me posicionar aqui, eu consultei muitas pessoas que me apoiam e me querem bem. Muitas delas. E eu ouvi muitas coisas ao contrário, inclusive, no sentido de, moleque, você trabalhou pra caceta, mano. Muito. Eu achava que, inclusive, que o subsídio de vereador era muito maior, porque nunca ninguém nem soube o que era. Então, quando eu me posiciono e dou a cara a bater, como eu fiz durante os 4 anos, a cara a tapa aqui, é para mostrar a realidade das coisas, a realidade da cidade e a realidade daqui. A gente recebe R$ 2.592. É isso que a população precisa saber. O subsídio vai para a próxima Câmara para R$ 3.100. Isso, bruto. O presidente, com um monte de responsabilidade, tendo que responder ao Tribunal de Contas, com o próprio nome, os próprios bens, que pode dar problema, com um monte de pressão de Ministério Público, com tudo, vai receber coisa de 3.600, 23%. E o prefeito no mesmo patamar. Isso não significa que concordo com o que foi feito durante a gestão atual. Eu sou crítico, né? Então, a gente não está passando pano para isso. Mas também a gente tem que ter um senso de responsabilidade, que isso se converta em melhor trabalho. O ponto principal aqui da atuação, que eu senti como experiência minha, então eu falo por minha condição própria, por ser advogado, afetou minha própria atividade, isso não tem dúvida. Mas, principalmente, é a questão da autonomia do seu trabalho. Esse é o principal ponto. A exclusividade do trabalho. Isso implica na qualidade do trabalho de vereador. A Câmara não tem amplos... É conhecido por isso. A gente não tem muito funcionário para fazer tudo por nós. Os que têm, dão gás, nos ajudam muito. Então, ou seja, o trabalho bruto acaba sendo nosso, na rua, fiscalizar. É óbvio, a gente foi eleito para isso, fiscalizar e tal. Só que, no entanto, como o Sandro, todo mundo falou, não, a gente não pode permitir, e eu me responsabilizo porque eu estou falando, permitir que a crítica a qualquer discussão desse patamar interfira na condição de fiscalizador, de gestor, tudo, porque de fato é um trabalho. Porque ninguém se alimenta, se faz alguma coisa, se não é retribuído por tanto.
Então, quando a gente cai nesses argumentos que vamos fazer isso de graça, a gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade. Óbvio que é uma opção de quem quer estar aqui, certo? E todo mundo sabe que vai prejudicar na vida pessoal. Eu fico pensando, e aqui é a minha votação para encerrar, presidente, esse voto meu também, além do meu trabalho, ele foi pautado na responsabilidade que eu tenho com os próximos candidatos, inclusive vendo a situação do meu colega, que é da zona rural, que tem que transitar com o carro dele, ida e volta, tanto nas sessões quanto nas atividades durante a semana. Isso tem um custo. Então, o subsídio está inserido nesse custo, não é o ganho pessoal, porque ele é baixíssimo, é razoável isso. E o mesmo quando os candidatos, os políticos que vêm da Barrânia, que são 18 quilômetros para vir, 18 para ir. Isso tem um custo, gente. A gente tem que ter uma ciência que isso, de fato, implica na vida das pessoas. A gente não tem que tirar do bolso para fazer trabalho. É caridade, né? Não é política. A gente não pode. No entanto, o meu posicionamento sempre foi contrário aos valores exorbitantes do projeto anterior, que eram realmente exorbitantes, mas tenho a consciência tranquila nessa retidão do projeto atual, pensando em todos esses aspectos, inclusive nos colegas que moram, tem o trajeto, tem o risco do carro, enfim. Mas a gente precisa, de fato, ter a consciência de ouvir mesmo a população, entender essa indignação e ser muito mais transparente do que está sendo. Isso resolve numa decisão mais legítima, mais coerente junto à população, e é necessário, sim, que ela fique brava, porque as coisas não estão boas. E isso é um indicativo. A consulta pública que saiu aqui na Câmara, ainda que poucos votos, né, poucas pessoas participaram, 9 pessoas, lá tem um número indicativo, pelo menos de insatisfação das pessoas com diversas áreas da cidade. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, a gente tem que melhorar essa escuta com as pessoas para que a gente possa fazer o serviço melhor aqui na ponta. Mas, de qualquer maneira, a opinião é essa, e a gente tem que, de fato, ouvir, e, inclusive, pagar o preço por isso, e não me esconderei. Então, com os colegas, fui claro, e continuarei sendo claro com os colegas, com a população. Minha opinião sempre é muito transparente, ainda que não agrade a todos. É impossível fazer isso, mas transparente eu nunca me omiti. Eu tenho certeza que os colegas sabem disso. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, mesa, nobres colegas, pessoal de casa. Quero deixar aqui meus agradecimentos a Deus, né, por esse semestre que nós estamos encerrando na Câmara. Não foi fácil, né? Foi difícil, muita luta, todo mundo correu atrás, lutou para resolver os problemas, né, do município. Sabemos o tanto que é difícil e árduo. E a gente aqui não está de brincadeira, aqui é uma casa de lei, e, para tanto, todos estão desempenhando o papel, né? Então, agradeço primeiramente a Deus por esse semestre, né? Nós estamos vencendo. E peço já a ajuda dele para o próximo, né? Para efeito de transparência da minha parte, né, eu quero contribuir também com os colegas sobre a PL 03 do subsídio do prefeito e a PL 02 subsídio dos vereadores, né? Queria deixar claro para a transparência de todos, da população, que o que foi feito aqui hoje é uma coisa legal, está na Constituição, né, a cada 4 anos, e se não fizesse, ia acontecer, não teria como aumentar o salário dos servidores, né, porque existe o teto do prefeito, então já deveria ter feito no passado, né, desde 2016 está sem fazer esse reajuste, né. Então, eu queria deixar bem claro que foi baseado na inflação, né, no IPCA, para ter esse reajuste aí, né? Inclusive, os anos anteriores, nós votamos para tirar um que nós estávamos recebendo ilegal, né? Então, agora foi feito esse aí para dar o futuro de Caconde, né? Senão não fica uma coisa aí. A casa foi feita para isso, para fazer leis, legislar, né? E nós fizemos esse papel aqui hoje, né? Eu quero contribuir com os colegas. Muito obrigado. Mais alguém?
Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes hoje, aos nobres colegas e a todos que nos acompanharam de forma remota. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.